Agora são 7h33. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, hoje ele não vai poder participar ao vivo, ele já gravou, ele vai falar sobre o mercado formal que abre 130 mil vagas em abril. O CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho, apontou um resultado para o mês de abril na criação de quase 130 mil postos de trabalho no mercado formal, um resultado acima, inclusive, das expectativas, que apontavam uma criação em torno de 70 a 100 mil postos de trabalho. Isso reflete, talvez, o resultado ruim ocorrido em março, onde um resultado bastante complicado do ponto de vista da geração de postos de trabalho, foram quase 57 mil postos de trabalho fechados no mês anterior. Esse resultado tem um comportamento sazonal importante porque ele indica que, apesar da grave crise, nós temos uma geração de postos de trabalho que é muito baixa, mas é um resultado positivo, diferente do que vinha acontecendo em anos anteriores, especialmente em 2015 e 2016, quando nós tivemos fechamento de postos de trabalho nesse período. É um resultado que ainda é muito aquém do necessário, uma dinâmica nessa intensidade e com essas características indica para o ano uma projeção de uma geração de postos de trabalho líquida na ordem de 600 mil postos de trabalho, muito aquém daquilo que a economia precisa, porque nós precisamos ter, no mínimo, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil postos de trabalho gerados ao longo do ano para nós absorvermos só aqueles que chegam no mercado de trabalho, sem considerar que temos que criar postos de trabalho para suprir os 13 milhões de pessoas desempregadas, os outros 14 milhões que trabalham na informalidade, e se considerar que trabalham de forma subutilizada, portanto uma jornada inferior àquela que gostariam de trabalhar, se considerarmos ainda que nós temos cerca de 11 milhões de pessoas no mercado informal como assalariados que deveriam vir para o mercado formal. Portanto, nós estamos falando de mais ou menos 30 milhões de pessoas que precisam de um posto de trabalho e gerarmos em torno de 500, 600 mil postos de trabalho por ano. É muito aquém daquilo que a economia precisa para dar conta desse contingente de pessoas que esperam por um posto de trabalho com qualidade, que é isso que o mercado de trabalho documentado por meio do CAGED, do Cadastro Geral, tenta quantificar. É uma quantificação, portanto, do mercado de trabalho com carteira de trabalho assinada. Nesse resultado, nós temos uma performance positiva do setor de serviço, é o setor que mais contrata nesse período, portanto, é um resultado que acumula para o setor de serviços um bom resultado para o período, ainda com impactos ruins, especialmente na indústria e no comércio. A indústria ainda apresenta um resultado ruim, a indústria de transformação tem ainda um resultado complicado, é um setor importante para a dinâmica econômica e o saldo mais positivo no setor de serviços está associado especialmente à dinâmica na qual crescentemente o setor de serviços passa a ter predomínio no total de postos de trabalho. Hoje, talvez próximo a 2/3, um pouco menos de 2/3 dos empregos na economia brasileira, ou das ocupações na economia brasileira, estão associados a postos de trabalho no setor de serviços, seja nos serviços prestados às empresas, seja no serviço prestado às famílias e às pessoas. Portanto, o resultado por o mês de abril é um resultado positivo, se considerarmos a baixa atividade econômica, mas ainda é um resultado muito aquém daquilo que a economia brasileira precisa e, portanto, é fundamental que tenhamos uma estratégia muito diferente daquela observada nesse momento, do ponto de vista de redinamizar
de dar tração à economia brasileira e que esta atração seja fortemente dinamizada pela geração de emprego, de melhoria dos salários e, portanto, de revitalização do nosso mercado interno de consumo, o que poderia animar, inclusive, a atividade produtiva, gerar mais empregos, mais postos de trabalho e melhorar a renda dos trabalhadores. Clemente Ganslúcio acabou de falar conosco, diretor técnico do DIEESE.